Fala galera do De Fora Pra Dentro, sejam bem-vindos. Hoje eu vou falar sobre ser pai fora do Brasil. Eu não estou falando sobre trazer seus filhos. Vai ter alguma relação, obviamente, mas não estou falando disso. Eu estou falando de gerar um filho fora do país, ter que lidar com algumas questões culturais, enfim. Estou falando sobre isso porque hoje minha filha completa 4 anos. E conversando com a minha esposa mais cedo, de manhã, quando acordamos, nós falamos sobre isso. Claro, o tempo passa muito rápido, mas parece mesmo que passou 4 anos. Muita coisa aconteceu nesse período, então a gente sente que passou 4 anos mesmo. Bom, eu como... Assim, eu vou falar das coisas culturais, eu não vou ficar repetindo aqui as coisas que acontecem com todo mundo, né? Se sentir a maior emoção da vida, alguns chavões todos verdadeiros, né? Eu não imaginava que seria verdade, mas é verdade, né? Por exemplo, a maior emoção da vida, né? Isso tudo é verdade, aconteceu comigo. Nesse processo de ser pai fora do Brasil, eu tive que experimentar algumas situações que foram muito desafiadoras e que foram muito difíceis, e seriam difíceis no Brasil também. Para isso eu tenho que contar um pouco mais da história. Aqui na Nova Zelândia, durante a pandemia, nós tivemos um lockdown de 6 semanas, entre março e abril de 2020, e os casos foram eliminados, não houve mais caso de Covid. E a gente não teve nenhum caso, não tivemos nenhuma morte entre abril de 2020 até metade de 2021. Enquanto no Brasil havia, 5 mil mortos por dia, aqui não havia nada. Exceto em agosto de 21, nós tivemos um mini lockdown de 3 semanas, porque apareceram alguns casos em Auckland. Bom, minha esposa estava grávida, e no dia 21 de agosto, se eu não me engano, um sábado, no meio do lockdown, a bolsa dela estourou. E muito antes do que a gente imaginava. Ela estava na semana 28. E aí foi um caos, né? O pronto-socorro perto de casa estava fechado. Nós fomos ao hospital, assim, sem saber se seríamos atendidos, mas acabamos que fomos atendidos, atendimento de primeira. Mas o resumo da história foi que ela ficou internada. A bolsa quebrou, mas ela não entrou em trabalho de parto. Uma série de medicações e etc. para evitar que ela entrasse em trabalho de parto. Ela ficou internada por 3 semanas no hospital. E eu não podia visitá-la, porque estávamos em lockdown. E além disso, ela estava numa área do hospital que não tinha muito acesso à internet. A internet funcionava meio... Não tinha uma conexão boa. Então a gente tinha dificuldade, inclusive, de falar. Ficava dias sem receber notícia. Aí ela saiu do hospital numa sexta-feira. A gente foi para casa. Ela tomou vacina de Covid, que era a primeira vacina, era importante. Ela estava grávida, já era de altíssimo risco. Na situação que ela estava, ainda era de altíssimo risco. Tomou a vacina. Alguns dias depois, aí sim ela entrou em trabalho de parto. Minha filha nasceu alguns dias depois, eu vou ser preciso, na terça-feira à noite, ela entrou em trabalho de parto. Minha filha nasceu no dia seguinte. E minha filha, prematura, ficou internada 3 semanas na UTI. Ainda durante o lockdown, não o lockdown máximo, um nível abaixo, mas ainda com muitas restrições. Então,
Minha esposa, a gente podia visitar, mas só apenas um, né? E na UTI pré-natal era uma segurança gigantesca, porque todos os casos ali eram de altíssimo risco. Felizmente, não houve nenhum caso em Wellington e algumas semanas depois a gente saiu no lockdown. Bom, a primeira experiência que eu tive que lidar sendo pai foi segurar minha filha 4 dias depois dela ter nascido. E aí, o custo de não poder estar perto dela, porque não estar perto dela era fazer com que a mãe estivesse longe e a mãe tinha que estar perto por conta de leite, etc. Então, foi a primeira provação. Antes de falar disso, falar da parte que é uma pergunta muito recorrente aqui no canal, da parte da saúde aqui na Nova Zelândia. Se você tem um plano de saúde bom no Brasil, no geral o atendimento vai ser melhor do que na Nova Zelândia. Particularmente para coisas que não são sérias. Posso dar um exemplo? Eu tenho um problema no joelho, eu tenho que fazer um transplante de joelho. Sabe? Eu sei disso já faz 10 anos. E é uma cirurgia classificada como não emergencial. Então, depois do diagnóstico, o médico disse, a gente não tem urgência, tal, vamos marcou essa cirurgia para 2 anos. E desde então, 2 anos para a cirurgia, confirmou a cirurgia, e eu falei que não houve nenhum agravamento, continuava jogando futebol, e adiou-se. E aí, nem sei em que pé tá, eu sei que preciso fazer, tem lá os protocolos, enfim. Quando não é algo urgente, o atendimento é ruim, comparado com um bom plano de saúde no Brasil. Por outro lado, a experiência que eu tive comigo e com a minha filha especificamente foi muito, muito boa, porque aí é um caso emergencial e aí o atendimento foi espetacular. A UTI pré-natal é fantástica. Eu tive a oportunidade, enquanto a minha filha estava lá, falar com amigos meus no Brasil, né, que ligaram para dar parabéns. Coisa muito louca, né? As pessoas dando parabéns quando você está com a sua filha na UTI, né? Mas enfim, isso é para outro vídeo. E falando com um amigo meu médico, eu estava na UTI, eu liguei o telefone e tal, e aí mostrei, e aí ele falou com o médico, fez umas perguntas para o médico que estava lá, falando sobre equipamentos e etc. E aí depois ele falou comigo, cara, sua filha está numa UTI pré-natal melhor do que a do Einstein. Depois de ter conversado com o médico, falar dos equipamentos disponíveis e o tipo de monitoramento que ela estava recebendo. Então isso para mim não me agrada, esse atendimento ambulatorial simples, eu acho muito ruim na Nova Zelândia. Mas a parte emergencial é espetacular. Mas voltando a falar sobre ser pai. Vários choques culturais. O primeiro choque cultural é que eu tenho licença paternidade pela empresa onde eu trabalho. 10 semanas remuneradas de licença paternidade. Para mim foi mais complicado, porque eu tive as 10 semanas, mas eu estava dando um curso super complicado, e aí acabei dando algumas aulas, eu vacilei, a faculdade vacilou comigo também. Mas existe essa possibilidade, existe, eu achei isso uma coisa extraordinária. E foi importante, mesmo trabalhando e mesmo não usufruindo como deveria, foi importante no sentido de me ter dado a possibilidade de estar mais presente num momento muito difícil. Parte dessa licença paternidade, minha filha estava na UTI e depois estava em casa, sob uma quarentena rigorosíssima. Apesar da gente estar sem caso nenhum, a gente não podia correr nenhum risco. Minha filha nasceu em setembro, óbvio, como vocês sabem, e hoje, né? E em janeiro a gente recebeu uma carta do Ministério da Saúde, dizendo que a nossa filha estava classificada como alto risco, que a gente deveria manter. A quarentena foi a época que a Nova Zelândia abriu as fronteiras novamente.
A gente deveria, não quarentena, desculpa, lockdown, restrições. A gente não deveria expor a filha. E assim fizemos, quase um ano, na verdade. Outro choque cultural que acontece são as expectativas do pai. As expectativas que existem do pai aqui na Nova Zelândia são muito similares às expectativas da mãe. Eu posso estar enganado, não sei como é no Brasil, mas eu tenho eu fiz uma postagem nas minhas redes sociais quando a minha filha tinha 2 anos, e aí falando das diferenças culturais. Quando a minha filha tinha 2 anos, minha esposa tinha pegado um trabalho específico, né, um trabalho de freelancer, e eu fiquei durante uma semana responsável por tudo na casa. E numa semana difícil, a minha filha estava começando a ir para a creche, então estava se adaptando à creche, chorando, não queria ir. Foi uma criança da pandemia, isolada, então muito pouco contato social. Ela demorou, ainda demora para se socializar um pouco mais do que o normal, por conta da situação que a gente viveu com a pandemia. Então, cara, foi uma semana caótica. Então eu acordava, minha esposa já tinha ido trabalhar, e a minha filha acordava e não queria ir pra creche, chorava e brigava, e eu com um monte de problema no trabalho. E aí minha filha voltava da creche, a creche acaba às 2h30 da tarde, eu ainda estava trabalhando, aí tinha que colocar minha filha para dormir, aí voltava pro trabalho em casa, e aí às vezes levava minha filha pra faculdade, para as reuniões, cara, um caos. E à noite, minha esposa chegando às vezes tarde também, porque era um contrato específico. Aí eu escrevi isso nas redes sociais, falei, cara, semana difícil, fiz isso, e comecei a receber um monte de mensagem, tipo, isso é o que todas as mulheres no Brasil vivem, assim, não que seja uma bobagem, né? É uma bobagem que só as mulheres vivam isso, né? E o meu post não tinha intenção de, né? Eu tomei várias, foi aí que eu descobri, ainda hoje eu confundo a palavra lacração, né? Eu não entendi, ainda não entendo direito esse conceito, o que quer dizer isso, mas as pessoas me fazendo comentário assim, bem feito. Eu achei uma coisa estranhíssima. E quando eu comentava essas coisas aqui na Nova Zelândia, nunca ouvi alguém falando, coisa de mãe, né? Só mãe faz isso. Não. Apesar de ser uma coisa, não de ser uma coisa de mãe, mas de ser uma coisa prioritariamente ainda feminina. E aí o contraponto disso foi a faculdade, aqui a estrutura educacional, escolas e creches, tem as semanas de saco cheio, as férias são quebradas, né? E as férias da universidade não são alinhadas às férias da creche e da escola. Então, cara, é uma coisa completamente sem sentido. Não adianta eu tirar férias quando a minha filha estiver de férias. Eu não posso tirar férias, na verdade, porque eu estou dando aula. Eu não posso tirar 2 semanas de férias no meio do curso. Não virei aqui. Cara, eu não sei como as pessoas fazem aqui. E aí teve uma reunião na faculdade, esse desalinhamento começou a acontecer em 2020, na Covid, porque a gente ficou sem aula 3 semanas, empurrou todo o calendário para frente e tal, e nunca mais se alinhou. E aí, uma professora na faculdade levantou e falou, olha, nós temos um problema aqui, a gente não sei como vai resolver isso, esse desalinhamento, a gente não tem como é que a gente vai, né, fazer com os nossos filhos e tal. Isso é uma coisa muito ruim para as mulheres. Aí eu só olhei para ela, ela, quero me desculpar, desculpa, ele não quis dizer isso, é um problema para todo mundo que tem filhos pequenos. Não sei exatamente comparar com o Brasil, estou fora há muito tempo, mas me parece que as expectativas são muito diferentes. Aqui, pelo menos, há um esforço para se dizer que as expectativas são similares entre homens e mulheres. Observando, me parece fazer sentido. Me parece que há um esforço mesmo para que as expectativas sejam iguais, razão pela qual a universidade me deu as férias paternidades, licença paternidade. Independente da minha esposa estar trabalhando ou ter ou não, você tem também
Pronto. Há algumas diferenças, algumas outras diferenças que eu noto com relação à participação paterna em algumas coisas, e aí sim, uma coisa mais rotulada masculina, feminina, mas são coisas pequenas, são pequenos detalhes. Então, é a transmissão de conhecimento que você tem, e aí não vejo problema nisso ser uma coisa masculina, né? Então, por exemplo, ensinar a coisa de ferramentas, essas coisas. Então, meu vizinho, por exemplo, tem 4 filhos. Não sei como ele conseguiu colocar 4 filhos na casa onde ele mora, uma casa do mesmo tamanho que a minha, minúscula. Mas enfim, tem 4 filhos e ele pediu ferramenta emprestada, essas coisas de vizinho, né? Ele sabe que, ele ouve, né, que eu tenho as serras, várias serras para trabalhar com madeira e tal. E ele estava fazendo o deck, pediu uma ferramenta e tal. E óbvio que eu emprestei, até falei, cara, não precisa nem pedir, vem aqui na garagem, pega, não tem problema nenhum. Não precisa nem pedir, abre, pega e vai embora. A garagem fica aberta. Aí, um dia ele devolveu a ferramenta, ele falou, Fabrício, não tem problema se eu ensinar a Patrícia, a filha dele, Patricia, a usar a ferramenta e tal. Eu fiquei assim meio... Não entendi a pergunta direito, no que ele queria perguntar, né? Falei, claro, não tem problema nenhum, mas o que você está perguntando? Ele falou, não, porque ela não sabe mexer muito bem. Então eu falei, porra, vai quebrar uma serra de mesa? Não tem como, né, cara? Ele falou, toma cuidado com ela. Eu falei, vou tomar cuidado. Minha função como pai é transmitir meu conhecimento com ferramentas para os meus filhos. Eu falei, tá bom. E aí eu fui conversar com os amigos meus, né? A Maria, minha esposa, não saberia dizer isso, né? Apesar de ter crescido aqui na Nova Zelândia, os pais dela não são neozelandeses. E aí eu fui falar com os amigos meus kiwis, né? E aí eles falaram, né? Assim, as mães ensinam os filhos, homens e mulheres, uma série de conhecimentos, e a sua parte dessa transmissão. Eu achei isso uma coisa curiosa, que era uma regra cultural velada, né? Não é óbvio alguma coisa claramente explícita, é uma coisa velada, mas eu achei interessantíssimo isso. Então, há uma cobrança para que eu ensine a minha filha. Enfim, outras diferenças, mas eu acho que a maior diferença aqui, a coisa que vale registrar, é essa questão das expectativas serem similares, ou o esforço do país para que as expectativas sejam similares entre homens e mulheres. Eu gosto disso. Óbvio que há diferenças, mas as diferenças para mim são marcadas por essa expectativa de ensinar as coisas que você sabe fazer bem. Então, se você sabe fazer bem, se você carrega alguma coisa que é especificamente masculina, você ensina, e a feminina, eu acho isso legal. E não é relacionado com gênero, né? É relacionado com o seu conhecimento. Eu achei isso realmente muito legal. Para encerrar, né? Tá ficando muito longo esse vídeo. Ser pai fora do país é um desafio pela falta de suporte, falta de apoio, então é difícil, porque nem tudo da cultura onde você mora você concorda inteiramente, tem algumas coisas que você não vai concordar, algumas coisas que você vai desconfiar, então você fica sem esse suporte do dia a dia de perguntar, pô, faço isso, faço aquilo. A gente aqui, e aí tem as coisas práticas, né? No Brasil também acontece isso, não é uma coisa do país, mas se você mora fora do país e sua família não mora com você, você fica completamente sem suporte. A gente aqui teve isso, né? A família da Maria não mora aqui, o pai dela vai e volta, às vezes está aqui, às vezes não, mas não dá para contar muito, mesmo quando ele está aqui, porque tem as atividades dele, enfim, e não se liga no problema, entendeu? Precisa estar aqui às 4 horas da tarde, o cara chega às 5, entendeu? Não dá pra... Ele nos ajudou muito, mas não é uma coisa segura. A mãe dela não mora aqui, a minha família não mora aqui. Aí tem uma questão prática, real, de não ter apoio nenhum.
nenhum. É difícil achar creche, quando você acha creche é cara, tem esse problema de horário, as creches que são subsidiadas pelo governo ou por filantropia, elas normalmente fecham às 2h30 ou 3 horas da tarde, ou seja, no meio do dia. Então, cara, essa questão de ser pai fora do país, ou ser pai, ter filhos fora do país e não ter a família, cara, é um negócio. Tanto é que minha mãe veio para Nova Zelândia para ficar 2 meses recentemente e nós imploramos para ela ficar mais tempo. Nós imploramos para ela ficar mais tempo. Falou, meu, pelo amor de Deus. E ela acabou ficando 6 meses. E vai voltar daqui a 1 mês. Porque, cara, tava impossível. É impossível. Tá, é impossível. A situação, por exemplo, hoje, com a gente, a situação que a gente vive hoje, a minha filha vai pra creche, deixei ela na creche, tô indo pro trabalho, volto para pegá-la às 2h30, rezo para ela dormir um pouco, eu trabalho de casa até 5 horas. Às vezes trabalho com ela brincando do meu lado, é o que dá para fazer. Mas há problemas seríssimos nisso. Às vezes não dá para fazer isso, às vezes, por exemplo, terça e quinta eu dou aula a tarde inteira. Eu não sei como vai fazer. Eu vou levar minha filha, amanhã ela vai na faculdade comigo. Não tem jeito. Senão não tem como fazer. E aí você fala, pô, acha outra creche. Não acha. A gente simplesmente não tem outra creche. Não tem outra creche. Acha uma babá. Achamos, né? 2, na verdade. Nenhuma delas tem tempo disponível. Então, cara, realmente não tem. Agora, tem o lado também de morar fora do país, né? Porque a empresa onde eu trabalho, a empresa da minha esposa, e os caras entendem, falam, não, tudo bem, traz a sua filha aqui. Então minha filha, por exemplo, na quinta-feira passada, minha filha passou a tarde no trabalho da minha esposa. E a minha filha, tem 4 anos, ela ainda tá naquele nível semi-domesticado, entendeu? Tem um limite de domesticação, ela enlouquece. Às vezes pula e sobe e vai, e ela espoleta pra caramba. Então é difícil. Aí, a partir do dia 19 de setembro, a creche fecha por 2 semanas. E aí? Cara? Aí você coloca num camp, né? Que são os campos, né, de verão. Agora o campo de primavera, onde você coloca a criança para ficar 2 semanas aí numa chácara, etc. Pega de manhã, leva de manhã e pega à tarde. Cara, custa $1.500 por semana. Não dá, a gente não consegue pagar. A vida aqui é difícil, não tem já. Pega $1.500 aí. Não dá. E diga-se de passagem, para a segunda semana que eu vou ter apresentação de trabalho na faculdade, vai ser uma segunda semana das férias da minha filha, eu falei, cara, vamos ter que fazer, porque não tem jeito. Não encontra! Estão reservados desde maio. Falou, cara, a gente tem lista de espera que começou em maio. Eu realmente não sei como as pessoas fazem. Então isso é uma dificuldade enorme. Eu vou gravar um vídeo depois falando de mais detalhes culturais, mas no geral era isso, né? Um dia muito importante para mim, um dia que eu vou ficar sempre emocionado enquanto eu viver, porque foi de fato o tempo mais difícil da minha vida. O medo da Covid atingir minha família, minha esposa e minha filha. Primeiro minha esposa, depois minha esposa e minha filha, depois minha filha, especificamente. Razão pela qual eu sou muito grato à Nova Zelândia. As restrições que eles adotaram aqui salvou o médico, né, o pediatra, que é um outro detalhe, estava esquecendo, né? Não tem pediatra na Nova Zelândia. Até tem, mas só em casos graves. Normalmente quem atende é o clínico geral. Mas enfim, na UTI tinha pediatra, e o pediatra falou, cara, é prematuro, é muito perigoso, não pode, tenta se isolar o máximo possível. E a Nova Zelândia foi muito firme nas restrições. Eu sou muito grato a isso, muito grato. E tive a oportunidade de agradecer, não a Jacinda Ardern, que começou, mas o ministro que assumiu, e que era o ministro da Saúde, depois assumiu a posição de primeiro-ministro quando a Jacinda, né, saiu, que é o Chris Hipkins, que mora no mesmo bairro que eu e frequenta o mesmo supermercado. E eu o vi várias vezes no supermercado.
E na primeira vez que eu o vi, eu fui falar com ele e tive a oportunidade de agradecer. Foi muito difícil para ele, para o partido dele, né? Porque sofreu muito aí no final da pandemia, quando não tinha caso e se pedia flexibilização, eles não flexibilizaram. E para mim, de maneira egoísta, mas pensando na minha família, foi muito bom. Foi muito bom. E salvou muitas vidas. E que para mim é o que mais vale, né? Então, eu tive a oportunidade de agradecê-lo pessoalmente. 2 vezes, na verdade. Primeiro eu falei, na segunda vez eu encontrei novamente no supermercado. Eu acenei, ele falou, como vai sua filha? Eu falei, tudo bem, graças a você. Então, feliz por isso. Bom, ficou muito longo esse vídeo, estou quase chegando no trabalho aqui. Mas valeu, obrigado galera pela força. Antes de você sair, deixe seu like, se inscreva no canal, marque o sininho de notificação. Eu vou fazer um outro vídeo sobre detalhes culturais. Grande abraço, até a próxima.